Eu sou o professor José Nelson Nuchique, atualmente eu sou professor na Rice University. Durante toda a minha carreira, eu tive interessado em utilizar física teórica para entender problemas em biologia. Essa é uma área da física que a gente chama de física biológica teórica, que é um centro que eu tenho por muito tempo, onde se trabalha nas duas direções. Uma é a física para aprender biologia nova e a biologia para aprender física nova. Na época no começo dos anos 80, eu tive no Caltech, quando entrei nessa área, eu fui estudando com o professor John Hopfield, e naquela época eu trabalhei em transferência de elétrons em fotossíntese em outros sistemas biológicos. Esse problema é muito interessante porque do lado da física, ele foi associado a outra área que estava ligada naquela época, que é a época de dissipação quântica. Porque como você faz um treinamento do elétron, quando você tem fotossíntese, e ao mesmo tempo você tem dissipação. Então, como você põe dissipação, atrito e mecânica quântica. Então, essa é uma área que hoje em dia ficou muito importante porque ela está associada a todos os computadores quânticos. Quando eu terminei o meu doutorado no Caltech em 1987, eu voltei a São Carlos, mas eu fiquei lá só por 3 anos. Em 1990, eu mudei para a Universidade de Califórnia, San Diego, e eu virei professor assistente lá. E quando eu virei professor assistente, eu falei, eu tenho que trabalhar em um problema diferente. E naquela época, um dos problemas mais diferentes que tinha era enovelamento de proteína. Se você pegasse quantos teóricos estavam trabalhando em enovelamento de proteína naquela época, tinham 5 ou 6 grupos. Hoje em dia tem milhares de pessoas trabalhando no problema. E foi quando a gente começou a trabalhar com as ideias de enovelamento de proteína, as ideias de Energy Landscape e a ideia do funil de enovelamento, que demonstra que a maneira que a proteína se enovela, ela vai se organizando pouco a pouco. Então existe uma correlação, o funil diz que existe uma correlação entre a energia que ela vai abaixando e a ordem. Isso faz com que, quanto mais ordenada ela fica, mais nativa ela também é. E as interações nativas, em média, são mais atrativas, quer dizer, contatos que existem na proteína de verdade são mais atrativos, contatos que não existem são mais repulsivos. Essa ideia do Energy Landscape foi uma ideia que a gente gerou, uma física nova, que foi utilizada e hoje em dia é o conceito básico que tem em física de proteínas. Agora, como tudo, as coisas vão mudando. A gente agora trabalha em sistemas de proteínas muito mais complexos. Para menos de um mês atrás, nós tivemos um artigo na Science, trabalhando no grupo experimental em Yale, onde a gente faz a transformação da spike protein, da proteína spike, na invasão da célula em COVID. Então a gente observa como que essa proteína se rearranja e essa energia que ela perde se arranjando, puxa as duas membranas juntas e faz a invasão. Agora, qual que todo o processo, todos os estágios intermediários foi feito usando as mesmas ideias que a gente começou com a enovelamento de proteína. Quando a gente mudou para a Universidade de Rice, faz mais ou menos 12 anos, a gente tinha um outro grupo lá. E esse grupo está interessado em fazer a estrutura do genoma. Então, grande parte do nosso grupo agora trabalha em fazer a estrutura do genoma, tá certo? Como que o genoma se organiza em 3 dimensões e como essa organização em 3 dimensões é importante para toda a parte de transcrição, como que os genes ficam ativos. Então, nós temos um centro teórico, a gente trabalha em todas essas áreas e, na minha visão de físico teórico não escolhe problema. Físico teórico muda o problema e você tem que ter uma capacidade de modelar e juntar dependendo do que está em cima de você, utilizando as técnicas que você tem de física estatística, de mecânica quântica, de tudo que você aprendeu sendo treinado como um físico teórico. E é uma área crescente, era uma área não aceita, tá certo? Quer dizer, dentro da visão conservadora dos físicos do momento, isso era uma impureza total, tá certo? Isso não era um problema fundamental em física. Agora o mundo mudou, todo mundo está tentando trabalhar essa interface e eu acho que o Prêmio Nobel de hoje demonstra que a comunidade física aceita que essa é uma das áreas de maior influência dentro da física moderna. A Academia Sueca de Ciências concedeu o Nobel de Física a 2 cientistas por descobertas fundamentais para o desenvolvimento da inteligência artificial. O britânico Geoffrey Hinton e o americano John Hopfield criaram as bases da inteligência artificial. Inspirados no cérebro humano, nos neurônios, eles construíram as chamadas redes neurais artificiais. Isso historicamente é muito interessante. Eu fui estudante de graduação em São Carlos.
Naquela época, em São Carlos, eu sempre estava interessado em áreas interdisciplinares. O professor Sérgio Mascarenhas, que foi quem começou o Instituto de Física em São Carlos, ele está vindo da Inglaterra e ele também estava interessado em áreas disciplinares. E então ele criou o grupo de biofísica em São Carlos. Fiquei interessado nessa área e eu fiz iniciação científica com o professor Mascarenhas, fiz até o mestrado com ele, mas ele era experimental e eu estava interessado em uma área teórica. Então eu terminei o mestrado, mas depois do mestrado eu queria partir para essa área. E a gente tinha uma colaboração com a IBM naquele momento em fazer simulações de moléculas de água em biologia, primeiros grandes computadores. Mas quando eu saí da IBM, antes de vir, eu falei, não, eu quero fazer física teórica aqui. Então eu visitei alguns lugares nos Estados Unidos. Um deles foi ir até o Caltech e visitar o professor John Hopfield. E eu falei, estou interessado em fazer doutoramento com ele. Daí conversamos por uma hora e meia, ele me aceitou para o doutorado e daí mudou a história. Daí eu mudei para lá, foi onde eu entrei na ideia de ser um físico teórico trabalhando em problemas biológicos. Como que opera um físico teórico? Se você quer criar uma teoria nova, o que você faz? Você é deparado com muitos fatos. O Hopfield tem essa capacidade de, antes de trabalhar num problema, passar anos conversando com biólogos que trabalhavam naquele problema para entender qual era o problema. Então, naquele momento, ele ficou a ideia das redes neurais, a ideia das memórias associativas, como que o seu cérebro gravava essas memórias. We must try to get the mathematical or the physical essence of what neurons are doing. And so you can see a cell body and its things, its processes going out and other little things going out. And there are many other cells making connections with this one through all these interconnection networks. Ele simplificou os neurônios da maneira mais simples possível, tá certo? Qual que é a maneira mais simples possível de ser um neurônio? Um neurônio é que nem um spin, ele é 1 ou menos 1, ou 1 ou 0. Simplificou ao máximo o neurônio, tá certo? E o que ele aprendeu com a rede neural? Ele falou, mesmo que tendo um neurônio extremamente simples, eu posso ter complexidade do problema que não vem do elemento, vem da interação entre os elementos. A informação não é gravada num único ponto. A informação é gravada delocalizadamente sobre toda a rede. E a ideia do cérebro é uma ideia semelhante naquela época, tá certo? Se você às vezes tirar um pedacinho do cérebro, você não para de funcionar. O resto tenta compensar para aquilo. Então, quando o Hopfield criou isso, esse era o modelo mais simples que ele tinha nesse modelo. Agora, o que aconteceu? Como toda parte na teoria do conhecimento, a hora que você joga uma informação, todo mundo utiliza ela como queira. Muitas pessoas continuaram fazendo modelos neurais de neurônios mais complexos. Existe, eu estou falando agora, alguma coisa que começou nos anos 80, nós estamos fazendo uma área que tem agora mais de 40 anos. Você tem grandes modelagens em modelos de cérebros, modelos contínuos, modelos em frequência, diferentes ideias, discussões. Existe uma comunidade que se chama neurofísica enorme, mas ao mesmo tempo teve uma comunidade que falou, não, esses modelos podem ser utilizados para outras áreas. Tá certo? Geoff Hinton, que é o outro que ganhou o prêmio Nobel, foi a primeira pessoa que falou, eu posso pegar as redes neurais agora e ensinar coisas mais complexas, tá certo? Ele tirou todo esse negócio, a ideia de backpropagation, a ideia de memórias, tá certo? Que desenvolveu toda a parte de inteligência artificial. So, if you want a computer to do something, the old way to do it is to write a program. That is, you figure out how you do it yourself, and in exquisite detail, you tell the computer exactly what to do. And the computer's like you, but faster. The new way is you tell the computer to pretend to be a neural network with a learning algorithm in it. That's programming. But then after that, if you wanted to solve a particular problem, you just show it examples. Então, ele foi uma pessoa, apesar dele também ser uma pessoa interessada em neurociência, mas naquele momento ele percebeu que ele podia criar uma área inteirinha, nova, uma maneira completamente nova de computação, tá certo? Criou uma nova versão de inteligência artificial que teve vários ciclos dentro da história, e essas redes criaram o que você vê hoje em dia, tá certo? Então são coisas muito interessantes, né? Tem como o cérebro funciona, mas ao mesmo tempo toda uma área de inteligência artificial que está modificando o mundo hoje em dia.